Olá, meus amores! Vamos lá para mais uma videoaula, atividade 24 de matemática, certo? Nós temos apenas uma aula na semana, então aproveitem bem essa uma aula, galerinha. Atividade 24, vamos aqui a ela. Nós estamos trabalhando conteúdo de triângulos, né? Vamos então aqui a algumas propriedades, tá? Nós temos que o triângulo, pessoal, vocês sabem que eles possuem 3 lados. E possui também em cada vértice 3 ângulos, tá? Eu estou usando essas letras gregas aqui em azul para representar os 3 ângulos de um triângulo. Aqui, onde parece um O, é um teta. Aqui, esse Bzinho com a perninha é beta. E esse Azinho aqui, pessoal, que parece mais um E deitado, se chama alfa. São letras gregas para representar, para generalizar ângulos, tá? Então, alfa mais beta mais teta, que é a soma dos 3 ângulos de um triângulo, a soma dos 3 ângulos internos de qualquer triângulo, é igual a 180 graus, tá? Então, essa aqui é a propriedade P1. Vamos para a próxima, então, aqui, olha só, P2. Ao maior ângulo, então, por exemplo, aqui esse ângulo aqui de 70, a um maior ângulo, opõe-se ao maior lado. Então, ó, quando eu digo opor, opõe-se é o oposto, o lado oposto. Então, aqui, ó, bem aqui na frente do ângulo de 70 graus, o oposto a ele é esse lado A. Então, ao maior ângulo se opõe o maior lado. Então, esse lado A acaba, consequentemente, sendo o maior lado. A mesma coisa para os demais ângulos. 60, o oposto dele é o C. Então, é o segundo maior lado, tá bom? B, o B aqui, os 50, a mesma coisa, tá? Assim sucessivamente. Então, a gente pode escrever isso aqui como? O A vai ser o lado maior, maior que C, e por último, maior que B, tá bom? Isso aqui é a propriedade 2. Vamos então aqui para a terceira, chamada de desigualdade triangular. Em todo triângulo, cada lado, pessoal, é menor que a soma dos outros dois lados, certo? Então, em cada triângulo, cada lado é menor do que a soma dos outros dois lados. Isso é até uma condição de existência, né? Então, por exemplo, aqui abaixo, ó, eu até coloquei condição de existência de um triângulo. Então, esse lado A aqui, ele tem que ser menor do que a soma de B mais C. E assim sucessivamente, ó. O B tem que ser menor do que a soma de A mais C. O C, consequentemente, tem que ser menor do que B mais A. Tá? Isso aqui é a condição de existência de um triângulo. Então, para a gente poder construir um triângulo, não podemos utilizar qualquer medida. Tem que seguir a condição de existência. Para construir um triângulo, é necessário que a medida de qualquer um dos lados seja menor que a soma das medidas dos outros dois lados, beleza? Sabendo disso, vamos ver aqui esse exercício, esse exemplo número 1. Dois lados de um triângulo medem 8 centímetros e 21, tá? Aqui representado nessa figura, tá? E o terceiro lado aqui eu estou chamando de x. Quanto poderá medir o terceiro lado, sabendo que ele é múltiplo de 6? Ó, quando eu falo múltiplo de 6, significa dizer que ele é divisível por 6. Então, eu vou usar essa propriedade acima que eu expliquei para vocês. Então, o x, ele tem que ser menor do que a soma de 81 mais 21, né? Então, o x tem que ser menor do que 29, certo? Ah, olha só, e o 21? O 21 tem que ser menor, por sua vez, do que 8 mais x, tá aqui. E o 13 aqui, pessoal, esse 13 aqui veio de onde? Eu passei esse 8 que está somando aqui com x para o outro lado, subtraindo. Então, 21 menos 8 dá 13, tá? Então, o x tem que ser, ó, maior do que 13 ou 13 menor do que x. Ou seja, x tem que ser maior do que 13. Então, x é um número que é maior do que 13 e menor do que 29 para existir esse terceiro lado, tá? E ele é um múltiplo de 6. Quem são os múltiplos de 6? É a tabuada do próprio 6. Ó. A tabuada do 6 é 6, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 5, 30 e por aí vai. Então, quem é o meu x? É um número maior do que 29. Então, o meu x é menor do que, dimito eu, tá? Menor. Observe que a abertura aqui está fechada para o lado do x, então ele é menor do que 29. Então, ele não pode ser 30, então tem que ser de 30 abaixo. E ele é maior do que 13. Se ele é maior do que 13 e menor do que 29, pode ser esses dois candidatos. Tanto faz o 18 quanto o 24, tá? Tem que estar aqui morando nos múltiplos de 6. Então, a resposta aqui pode ser o candidato 28 ou 24 para o terceiro lado, que está satisfazendo a condição de existência aí do nosso triângulo, tá bom?
O que mais que eu posso aqui falar para vocês? Olha só. Feito o exemplo 1 resolvido aqui, nós vamos aqui para a área do nosso triângulo, tá, pessoal? A área do triângulo, a gente sabe, a gente vai recordar aqui que a área do triângulo é base vezes altura. Base vezes altura dividido por 2, certo? Essa é a área do nosso triângulo, base vezes altura dividido por 2. E vamos aqui, então, para o nosso segundo exemplo. Olha só, vamos para o nosso segundo exemplo. Vou aumentar aqui o zoom. Olha só, esse aqui é do Rio de Janeiro, tá? Da Universidade, acho que Estadual do Rio de Janeiro. Olha só, considere uma placa retangular, nós temos aqui uma placa retangular ABCD de acrílico, cuja diagonal, pessoal, AC, tem esse segmento aqui de reta que vai do A até o C, ele mede 40 centímetros. Um estudante, para construir um par de esquadros, fez 2 cortes retos nessa placa, nas direções AE, tá? Esse segmentozinho aqui AE, e o AC, tá? De modo que, quando tem esse chapeuzinho, pessoal, aqui em cima do A, ó, tá vendo que tem aqui um circunflexo, é porque ele tá falando do ângulo, tá? De modo que o ângulo D, não tá o D tá aqui, ó, D, A, E, então é esse ângulozinho aqui, mede 45 graus, certo? Beleza? E o ângulo B, onde é que tá o B? O B, AC mede 30, conforme ilustrado a seguir. Olha a ilustração que a gente fez aqui, ó. Pessoal, se você tem aqui, ó, observe que aqui foi formado um triângulo retângulo, tá? Formando um ângulo de 90 graus, em vermelho esse triângulozinho aqui, ó. Se aqui é 45 e aqui é 90, quanto faltam para completar 180? 45. Então, esse ângulo aqui é 45. Então, aqui a gente está diante, pessoal, de um triângulo retângulo, mas que ele é isósceles, ou seja, esse lado aqui é igual a esse lado, certo? E olha só, essa altura que esse quadrado, esse retângulozinho aqui, ó, ok? Tá vendo esse retângulozinho aqui em rosa, em lilás, tá? Eu vou chamar ele aqui de H, tá bom? E no retângulo, esse ladozinho aqui é igual a esse, né? Beleza? E como esse aqui é um triângulo isósceles, esse aqui também vai ser igual a H, tá certo? E esse ladozinho aqui, ó, do E até o C, eu vou chamar de base, tá, pessoal? Base desse triângulozinho que foi formado aqui, ó, entre esses 2 segmentos de reta, que é essa região aqui em verde, eu tô chamando de Bzinho, certo? O que mais que eu posso falar aqui para vocês? Olha só, eu vou pegar, então, esse triângulozinho aqui, verdinho, eu vou escrever ele aqui do lado para facilitar o nosso entendimento, certo? Então, olha só, a pergunta do enunciado. Após isso, o estudante descartou a parte triangular, o C, cadê o C, onde tá? C, AE, o C, tá vendo? Ele descartou essa partezinha aqui, ó, o C, ele descartou, trouxe ele até para cá, ó. Restando os 2 esquadros. Então, ficou os 2 esquadros, que é essa parte aqui em vermelho e essa outra aqui maior, tá bom? Admitindo que a espessura do acrílico seja desprezível e que a raiz quadrada de 3 é um número aproximado de 1,7, determine a área desse triângulozinho aqui que ele descartou, que ele desprezou, tá? Que é o C... Ó, de novo, o CAE, esse aqui em verde, tá? Que eu escrevi aqui. Como é área, pessoal, a unidade de medida tem que estar elevada ao quadrado. Então, como é que a gente vai fazer isso? Olha só, então eu trouxe para cá o meu triângulozinho em verde. Para calcular a área de um triângulo, eu preciso da base vezes a altura, tá? A base eu estou chamando de B. A altura aqui, ó, ela é perpendicular à base. Então, esse pontilhado aqui que eu tracejei, eu estou chamando de H, certo? Beleza? Então, eu preciso saber dessa medida aqui para poder calcular dessa e dessa outra, para poder calcular a área, então, desse triângulo, tá? Como é que eu vou fazer isso? Olha só, eu vou usar aqui, ó, a propriedade, tá? As razões trigonométricas para achar, então, o valor da altura, beleza? Olha só, eu não quero o valor da altura, então, o seno de 30, tá vendo esse ângulozinho aqui, pessoal, de 30 graus, ó, tá? Então, aqui, esse ângulo, ele permanece, tá? Então, o seno de 30, ó, que é o que tá aqui, no vértice A, tá certo? O vértice A eu trouxe para cá.
esse seno aqui de 30 vai me dar a altura, que é justamente o cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa, lembra que é o maior lado, que ele vale 40, ó. O maior lado desse triângulozinho aqui, ele vale 40. Esse aqui é a hipotenusa, certo? Então, o cateto oposto, ó, que é o que está na frente do ângulo de 30 graus, o ângulo de 30 graus ele está aqui, tá certo? Então, o seno dele vai me dar a altura, tá? Porque vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa, beleza? Então, aqui embaixo, pessoal, eu também tenho 30 graus aqui também, certo? Beleza? Então, vamos lá. Olha só, vai ficar o seno de 30 é igual ao cateto, aqui o cateto oposto, que no caso aqui vai ser o H, dividido pela hipotenusa, que é 40. O seno de 30, para quem não lembra, é 1/2. Vai ficar 1/2 igual a 40. Aí é que eu faço aquela multiplicação cruzada, tá? Vai ficar 2H igual a 40 vezes 1, tá? Para descobrir o valor do H, esse 40 que tá aqui, pessoal, ó, ele continua, a gente não vai alterar ele, não vai mexer. Esse 2H, quando você multiplicar, ó, 2 vezes H, 2H. Esse 2 que está multiplicando o H vai passar para outro lado dividindo. Então, vai ficar 40 dividido por 2. Então, o meu H, desse triângulozinho aqui em verde, ele vale 20 centímetros, certo? Beleza. Então, aqui nós temos a formulazinha da área, mas eu ainda não posso calcular, tá? Porque eu tenho que descobrir agora a base. Então, nós vamos usar o cosseno de 30 agora, certo? O cosseno de 30 vai me dar esse ladozinho aqui, que eu estou chamando ele, ó. No caso aqui, que é a base, pessoal, a base desse triângulo, desse retângulozinho aqui, ó, tá? Eu estou chamando ele de X, certo? Eu vou encontrar ele, tá bom? Beleza? Porque se eu encontrar ele, fica fácil descobrir quem é esse meu Bzinho que tá aqui, tá? Então, eu vou trabalhar com essa base desse retângulo. Eu vou chamar ele de X, ó. O cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus vai ser o cateto adjacente, tá? Eu tô trabalhando com esse triângulozinho que tá aqui, tá, pessoal? Para poder descobrir, então, quanto é que vale isso aqui, ó. Tá? Essa medida da base aqui, desse retângulo. Vai ficar o cosseno de 30, cosseno de 30, que eu não sei quanto é aqui o meu cateto adjacente, então vou chamar de X, que é esse lado aqui, tá? Vai ficar X sobre a hipotenusa, que é 40. O cosseno de 30 é raiz quadrada de 3 sobre 2. Fazendo a multiplicação cruzada, vai ficar 40, que multiplica a raiz quadrada de 3, que é aproximadamente 1,7. Esse 2 que está multiplicando X, quem está multiplicando passa dividindo. Então, fazendo as continhas aqui, a gente vai encontrar aproximadamente 34 centímetros, certo? Então, quem é esse Bzinho que está aqui, ó? Esse B é B mais H. Então, esse lado aqui é B mais H, certo? B mais H. Que equivale a 34, que é justamente a medida desse retângulozinho aqui, desse esquadro maior, que é justamente, tá, esse triângulo que tá aqui onde tem uns 40, tá? Essa região aqui, ó, que não tá pintada, tá? Então, B mais H é 34. B é igual a 34 menos 20. Eu já descobri quanto é o meu H. Meu H não vale 20, então 34 menos 20, esse Bzinho vale 14. E agora, já que eu tenho altura e base, é só substituir na fórmula da área, ó. Base é 14, H é 20, dividido por 2 dá 140 centímetros, tá? Então, a dificuldade desse exercício aqui é um exercício bem complexozinho, bem chatinho, tá? Mas eu coloquei para vocês darem uma olhada, não se preocupem, eu vou explicar de novo. Mas aqui, ó, é um exercício, ele é bem, além de ser complexo, ele é completo. Ele vai abordar vários conteúdos aqui. Além do triângulo, ele vai abordar aqui, pessoal, as razões trigonométricas. Então, é um bom exercício de revisão, tá bom? Porque a formulazinha do triângulo da área é base vezes altura dividido por 2. Só que eu nem tenho a base e nem tenho a altura, tá? Então, como foi que eu achei? Eu trouxe esse triângulozinho aqui para cá, tá? Para facilitar a nossa visualização, nosso entendimento. Então, aqui, ó, observe. Eu estou trabalhando com esse triângulozinho que está aqui, tá? Para trabalhar essa altura que eu estou chamando de H. Então, o que eu vou fazer? Quem está na frente do 30, do ângulo de 30 graus? Não é o H? Então, se eu utilizar aqui a relação do seno, ó, que vai me dar o cateto oposto, que vai ser justamente o H, sobre o maior lado, que no caso vai ser a hipotenusa, tá? Desse triângulozinho aqui, ó. Tá? Eu até marquei aqui, fiz a setinha, ó. Então, na frente do 30 é o H, o maior lado é 40. Então, o seno do ângulo de 30 graus vai me dar a altura.
E aqui, ó, feito a montagem, ó, seno de 30. Cateto oposto sobre hipotenusa. É só substituir o valor do seno de 30, que é 1/2, e fazer a multiplicação cruzada aqui para achar a altura valendo 20 centímetros, tá? Só que eu achei a altura. Eu preciso saber o quê? Eu preciso, pessoal, da base, que é justamente esse pedacinho aqui, ó, tá? Essa base aqui desse triângulo é igual a esse lado desse retângulozinho, que consiste em H mais B. O H eu tenho, falta achar o B. Então, eu preciso, então, raciocina comigo. Então, eu preciso encontrar, tá? É mais viável encontrar o lado desse retângulo todo, porque esse lado é igual a esse, tá? E depois subtrair de H. O que resta só pode ser essa base que eu estou procurando, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Trabalhando ainda as razões trigonométricas, ó. Quem é que está do lado do ângulo de 30 graus? Não é justamente esse lado aqui, pessoal? Eu estou chamando de x, que é o valor desconhecido que eu quero achar. Então, quem está ao lado é o cateto adjacente. Então, vai ficar cateto adjacente sobre a hipotenusa. O que temos, então, a relação do cosseno. Cosseno de 30 é igual a x sobre 40. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, substituindo. Multiplicação cruzada, nós encontramos o valor de x, que é igual a 34 centímetros, tá? Então, se eu sei quanto vale esse aqui todo, esse todo menos esse h, que eu já sei, o que resta aqui vai ser o valor do b, que é justamente o que eu quero para usar a fórmula da área. Então, vai ficar 34 menos 20 igual a 14 centímetros, tá? Então, é mais prática aqui, tá, pessoal? Não se preocupe se você não entender de início. Porque aqui, isso aqui a gente vai revisando, vai praticando com exercício, até fixar, tá, o conteúdo, até fixar aqui o conhecimento, tá? Eu sei que aqui é muita informação, é um exercício bem completo aí, tá? Mas vamos aqui, então, para o Se Liga no Resumo, ó. Aqui eu fiz um resumozinho, coloquei um resumozinho de triângulos para vocês, que isso aqui vocês vão ler depois, com bastante carinho, tá? E aqui nós vamos para o nosso exercício, olha só. Nós temos aqui, ó, 3 exercíciozinhos, um exercício 1, 2 e 3, certo? Então, eu vou fazer o seguinte com vocês. Para a aula não ficar muito extensa, a correção desse exercício eu vou postar na próxima sexta-feira. Então, na próxima sexta-feira, vocês vão ter aí uma semana. Vocês vão ter, então, uma semana. Vou interromper aqui. Vocês vão ter uma semana para tentar fazer essa atividade. São 3 questões apenas de triângulos, tá? Então, baseado nos exemplos resolvidos e nas minhas explicações, vocês vão ter uma semana para tentar fazer sozinhos. E na sexta-feira, na próxima sexta-feira, que é o prazo de entrega final dessa atividade, eu vou estar postando a correção dela. Beleza? Fica combinado assim? Então não se preocupe que depois eu vou corrigir essa atividade. Não vou corrigir no vídeo de hoje para esse vídeo não ficar muito extenso. Beleza? Então, beijo, forte abraço para vocês, bons estudos e até semana que vem. Fique com o Papai do Céu. Tchau, tchau.